Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro. Estamos com um alimento diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 3, Como Lidar com o Dinheiro. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 10, Procurar e Progredir para a Edificação da Igreja. Ó Senhor Jesus, o nosso comprometimento, nossa participação é importantíssima, a nossa e de todos os irmãos, para que de fato haja edificação, nós estejamos todos juntos, caminhando na mesma direção. Ó Senhor Jesus, para isso o Senhor nos concede, espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato o Senhor quer nos mostrar, qual a direção que Ele deseja nos dar dentro da sua palavra atual, sua palavra profética. Sabedoria para a gente trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, a gente discernir, a gente ter cada dia mais clareza a respeito daquilo que Ele quer transmitir a cada um de nós e também por meio de cada um de nós, para que Ele se acrescente mais a nós e cumpra a sua vontade em nós e naqueles que Ele deseja alcançar. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o poder desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Números capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Senhor Jesus. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinham tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Ó Senhor Jesus. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ó Senhor Jesus. Capítulo 14, versículos 7 e 8. Senhor Jesus. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Senhor Jesus. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 26 e 31. Senhor Jesus. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Ó Senhor Jesus. Agora vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O dom da profecia, direção e edificação. Ó Senhor Jesus. O apóstolo Paulo nos revela os melhores dons, ou os dons superiores. Sendo assim, quais são eles? Os melhores dons são aqueles que produzem edificação. Quando falamos em edificação, isso implica estar com outras pessoas. Uma vez que estejamos sozinhos, não seremos edificados com ninguém. Ó Senhor Jesus. Diante disso, entendemos por que o apóstolo se importava tanto
para que tudo fosse feito para promover a edificação. Ele escreveu aos Coríntios: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Esse versículo nos mostra que há várias maneiras de falar: por revelação, por conhecimento, por profecia ou por ensinamento. No entanto, o que falamos deve ser bem definido. Os versículos 7 e 8 falam do som da trombeta, que prepara um exército para a batalha. Isso nos mostra que quando ouvimos os servos de Deus que nos lideram, recebemos uma direção. Isso tem muito valor. Deus fala porque tem uma meta. Ele também fala com seus servos em diferentes níveis, de acordo com a responsabilidade que cada um recebeu. Ó Senhor Jesus! O falar de Deus para um apóstolo tem peso e direção determinados. É diferente de se falar sobre questões pessoais. É esse falar de Deus que promove a edificação, pois nos conduz em uma mesma direção. Quando contrariamos essa direção, causamos dano, pois em vez de edificação, trazemos confusão aos irmãos. Ó Senhor Jesus! O apóstolo Paulo recomenda: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Não devemos buscar apenas a nossa edificação individual, mas principalmente a edificação da igreja. Quando procuramos somente nossa edificação pessoal, nossas palavras danificam os irmãos. Mas quando temos visão do propósito de Deus revelado por meio de seus apóstolos, o que falamos coopera para a edificação da igreja. Compreender isso é fundamental. Nós precisamos conhecer o que Deus quer. Precisamos funcionar em harmonia com o corpo de Cristo, visando a sua edificação. Deus está esperando isso de cada um de nós. Se cooperarmos com o Senhor na edificação da igreja, toda vez que fizermos algo, os irmãos ganharão mais fé, amor e esperança. Mas se não servirmos dentro desse princípio, nós os desanimaremos. Portanto, nossa meta é a edificação do corpo de Cristo. Edificados, podemos receber muito mais dos frutos que Deus nos quer conceder. O nosso desejo é que as pessoas que forem ganhas por meio de nossa pregação vivam dentro do propósito de Deus e desfrutem da vida da igreja conosco. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Isso precisa ficar claro para nós, né? A gente precisa levar cada irmão, né, diante de Deus, para que cada um, né, possa compreender, né, o propósito de Deus, né, viver dentro desse propósito, né, direcionado pelo Senhor. Nós simplesmente vamos ficar olhando para nós, né, e aí vão desanimar. Ó Senhor Jesus, a gente é falho, a gente vai cometer falhas, né? O irmão mostrou aqui também, né, que se a gente ficar apenas procurando, né, a edificação pessoal, a gente também pode danificar os irmãos. Porque na edificação pessoal, né, eu tenho o meu jeito, eu tenho o jeito que Deus vai lidar comigo, né, Senhor Jesus, a maneira que Ele vai me edificar, aquilo que Ele necessita, né, Senhor Jesus, para me ganhar. Então, se eu ficar olhando a edificação pessoal, né, ó, eu fui ganhando dessa forma, eu quero transmitir isso para os irmãos. Ó Senhor Jesus, mas os irmãos precisam ser ganhos de forma diferente, né, por isso que às vezes traz dano, né, todos ficam procurando ali uma só maneira, né, Senhor Jesus, quando na verdade, né, a sabedoria de Deus ela é imensa. Né, e Ele está mostrando para nós, né, que Ele quer que todos nós sejamos bem atentos à questão da edificação, todos nós bem atentos à sua vontade, né, vivendo, né, de acordo com o propósito dEle, né, desfrutando a vida da igreja juntos, Senhor Jesus. A gente não pode ficar na vida da igreja simplesmente sendo espectador. O Senhor nos chamou para ser protagonistas, né, o Senhor nos chamou para manifestar a vida dEle. E cada um de nós, né, está aqui não é simplesmente para ficar parado olhando e recebendo, mas também a gente precisa participar, levar a nossa porção. Ó Senhor Jesus, né? Não quer dizer que de repente, irmão, então agora eu vou chegar na reunião e agora eu vou ter que falar um tempão. Não, não. Às vezes você está ali na reunião, né, prestando atenção, né, você já encoraja o irmão que está partilhando a palavra, você está ali, né, você dá amém, você está ali, né, procurando compreender a palavra de Deus. Isso é importante, né, Senhor Jesus. Quando você começa a pregar a palavra, levar o encargo de Deus para as pessoas e você olha que não há reação, ó Senhor Jesus, né? Senhor Jesus, isso incomoda, né? E aí você vê, olha, Senhor, será que eu devo continuar transmitindo o seu encargo, né, ou devo parar? Ó Senhor Jesus, isso muitas vezes vai tirando ali o foco da palavra. Ó Senhor Jesus, por isso eu estou mostrando para nós, né, a profecia, né, o falar, ele tem uma meta, né, para dar direção e edificação, né, como ele tocou. Cada um de nós pode ir diante do Senhor
né, tocar na vontade de Deus, né, ouvir a palavra, ser instruído, mas isso é diferente, isso é algo pessoal. Mas quando Deus ele quer dar direção para a igreja, é diferente. Ó Senhor Jesus, né, uma coisa é eu desfrutar a palavra para mim, outra coisa é eu desfrutar uma palavra para dar direção para a igreja. Ó Senhor Jesus, né, isso requer desfrute, requer muita seriedade, né, é uma palavra diferente. Né, como eu já falei várias vezes, né, profetizar é falar aquilo que Deus quer. Né, não é simplesmente você adivinhar coisas. Ó Senhor Jesus. Então ele mostra que tem várias maneiras de falar. Né, tem por revelação, por conhecimento, por profecia ou por ensinamento. Ó Senhor Jesus, tem a hora e o lugar, né, de cada um. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele pode nos mostrar, nos revelar algo, né, e a gente levar essa revelação adiante. Mas como eu estou sempre falando no início dos vídeos, né, a revelação tem que ser acompanhada da sabedoria. Eu muitas vezes já cometi esse erro, né, de receber uma revelação do Senhor e levar diretamente. Ó Senhor Jesus, sem consultar o Senhor, né, se era a hora de levar, né, quem eram as pessoas adequadas para receber. Né? O Senhor ele fala segundo a capacidade dos ouvintes. Por isso ele mostrou para nós aqui, há diferentes níveis, né, de acordo com a responsabilidade de cada um de nós. Por isso a gente tem que estar sempre voltando na palavra. Como aquele exemplo que eu sempre dou, né, da criança, né, pequena que chega para o pai e fala: papai, da onde vêm os bebês? Ó Senhor Jesus. Então não adianta você explicar para ele o todo, ele não tem base, né, Senhor Jesus, para receber a explicação completa. Então você tem que ver, né, qual o nível de revelação você pode dar para ele. Senão você vai confundir a cabeça dele e não vai entender nada. Ó Senhor Jesus. Então você tem que começar com mais básico, depois você vai avançando mais um pouquinho até chegar à revelação completa. É dessa forma que Deus fala conosco. Ó Senhor Jesus. E assim também a gente precisa transmitir para as pessoas com sabedoria. Né? E tem um outro trecho da palavra que fala também que na hora de transmitir a palavra a gente tem que ter sabedoria e prudência. Ó Senhor Jesus, para não causar dano justamente por causa disso. A pessoa não tem uma base para compreender tudo aquilo ali que está sendo colocado. E aí o que acontece? Isso causa problema. Ó Senhor Jesus. Né? Como uma criança começa a comer papinha, aí você já quer pegar e dar uma feijoada para ela, vai ter dor de barriga. Né? O organismozinho dela ali ainda não está apto ainda para receber uma comida tão gordurosa, com tanta coisa para digerir. Né? Ela não consegue ainda digerir tanta coisa. Ó Senhor Jesus, então vai ficar ali, né, com dor de barriga inchada, um monte de coisa, vai ter dificuldade, né? Ó Senhor Jesus, você está mostrando para nós. Né? Então existe a questão da revelação, essa questão do conhecimento. Tem coisas que a gente, né, esse conhecimento, não estou dizendo só apenas uma leitura, algo, mas a experiência, a sua experiência com a palavra. Ó Senhor Jesus, Deus te revelou, mas agora você experimentou. Você pode trazer agora uma revelação de maneira prudente com conhecimento, né, com uma base daquela palavra. Você experimentou, você viveu aquilo. Né? Eu já vi várias vezes, né, pessoas assim, né, o Senhor dá uma direção, o Senhor mostra, e logo depois algumas pessoas chegam e falam: não dá para fazer isso, a realidade aqui é diferente. Ele nem buscou o Senhor, nem buscou discernimento, nem nada, ele simplesmente não quer fazer. Ó Senhor Jesus, não quer obter mais conhecimento, não quer obter revelação, não quer diante do Senhor, simplesmente vai falar: não vou fazer. Então é preciso que alguém experimente e traga essa experiência. Olha, a revelação de Deus está aqui, o Senhor nos mostrou isso, mas olha, na experiência, né, no conhecimento, né, adquirido procurando essa palavra, ó Senhor Jesus, o Senhor direcionou assim, assim, assim. Então por isso que o Senhor ele nos faz passar por situações, né, para a gente poder encorajar outros. Né? Também tem outra maneira de falar que é por profecia. Ó Senhor Jesus, é Deus falando com você ali naquele momento, você levando a falar de Deus puro ali. Né? Quantas vezes, né, já experimentei isso, né? Estou ali desfrutando a palavra, tocando algo com os irmãos, e naquele momento ali, naquela hora, o Senhor ele revela algo. Né? O Senhor ali começa a falar, né, por meio de nós. O Senhor toma, né, o Senhor toma a boca ali, né, do irmão que está falando ali para profetizar, para falar aquilo que é a vontade dele. Ele traz uma revelação, traz ali algo ali na hora, ali, uma profecia mesmo. É Deus mostrando algo que você às vezes estava cavando, buscando e não conseguiu ter o discernimento. E naquele momento ali, junto com os irmãos, o Senhor traz essa porção. Né? Como a gente viu, né, já durante a semana, né? Você traz sua porção, o irmão traz a porção dele. E quando 2 ou 3 estão em nome do Senhor, vem o próprio Senhor e traz a sua porção. Isso sim é profecia. Ó Senhor Jesus. E outra maneira de falar é por doutrina, é por um ensinamento. Né? Senhor Jesus, é você mostrando para as pessoas vários pontos na palavra.
né, Senhor Jesus, você mostrando ali, né, uma vez que quer praticar o da palavra ali, mas compreendeu errado, então você mostra, olha irmão, para complementar essa palavra você precisa desse ensinamento, mais esse, que vão ali cobrir tudo isso. Agora na hora de praticar você vai perceber, totalmente diferente do que eu estava fazendo. Ó Senhor Jesus, por isso Ele quer dar discernimento para nós, né? Então a gente precisa ficar bem atento quanto a isso, né? Essa palavra que Deus quer dar para nós, mas que dê direção e traga edificação. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa buscar diante dele, né, a maneira de levar isso para os seus filhos. A gente não pode fazer isso de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, então ele mostra para nós que existem os melhores dons, os dons superiores, são aqueles que produzem edificação. Ó Senhor Jesus, né, e ele deixa bem claro, edificar implica em estar com outras pessoas. Ó Senhor Jesus, né, uma vez que a gente esteja sozinho, a gente não vai ser edificado com ninguém. Ó Senhor Jesus, né, eu posso trazer aqui palavra para os irmãos, botar no canal, os irmãos ouvem, mas às vezes vão compreender essa palavra que contam junto com outros, compartilhando, né, Senhor Jesus, né, e aí vai sendo edificado, vai compreendendo, né, vai testificando o que está acontecendo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso que Paulo está mostrando para nós, né, o irmão está mostrando aqui através da palavra de Paulo, que Paulo ele se importava muito com essa questão de promover a edificação, né, Senhor Jesus, né, ó Senhor Jesus, porque ele mostra para nós, né, que na hora, né, de fazer as coisas tem que ser tudo muito bem definido. Ó Senhor Jesus, precisa estar claro, para poder dar uma palavra bem definida, você tem que estar claro, né, da vontade do Senhor, você tem que estar claro a respeito do que Ele quer transmitir, e para isso a gente tem que exercitar bastante o Espírito. Ó Senhor Jesus, aí cita a questão da trombeta, né? Se der som incerto, quem é que vai se preparar para a batalha? Ó Senhor Jesus, tem um som certo, né? Então ele mostra, né? Tem aqueles que estão servindo a Deus, né, na liderança. Ó Senhor Jesus, liderar não é comandar, liderar é servir. Ó Senhor Jesus, é preparar os irmãos para a batalha, né? Senhor Jesus, é dar direção, né? Então ele mostra para nós que a liderança que vem e dá a direção, e essa direção que vem de Deus tem valor. Ó Senhor Jesus, Deus ele fala e dá uma direção porque Ele tem uma meta. Senhor Jesus, Ele tem não só metas para nós pessoais, mas tem a nossa meta coletiva, né? Por isso Ele vai falando conosco em diferentes níveis, de acordo com a responsabilidade. Por isso que o falar de Deus por meio do apóstolo tem peso e direção determinados. Ó Senhor Jesus, por isso que hoje muitos querem negar esse fato, né? Por não buscarem direção no Senhor, ficam apenas em estudos, opiniões. Aí hoje querem dizer que não existe mais apóstolo, Deus já falou tudo o que tinha para falar. Ó Senhor Jesus, né? Se Deus já tivesse falado tudo que precisava falar, né, então a gente estava perdido. Ó Senhor Jesus, porque como é que Ele ia nos transformar? Né? Nós somos transformados pela palavra, né? A palavra escrita e a palavra falada, principalmente a palavra falada. Ó Senhor Jesus, porque ela traz para nós revelação, né? Nós estamos aqui lendo o alimento diário, é a palavra escrita, mas ele foi tirado de uma palavra falada. Ó Senhor Jesus, por isso que estou sempre insistindo toda semana com os irmãos, assistam o vídeo da mensagem da semana, vai trazer muita direção, muita revelação, muito mais clareza quando você vai acompanhando aqui o escrito junto com o que foi falado. Você vai poder anotar coisa aqui que às vezes, né, não dá para o irmão colocar aqui, né? Ó Senhor Jesus, mas vai trazendo para nós muito mais conteúdo. Senhor Jesus, não é um falar pessoal, não é uma direção pessoal, mas é um falar de Deus que quer promover edificação, uma direção para nós, né? Produzir todos nós sendo conduzidos, né? Andando juntos na mesma direção. Ó Senhor Jesus, irmão até fala, né, que se Deus fala anda e alguém, né, se julga alguma coisa e fala assim, não, é para parar, ele vai causar dano ao corpo. Ó Senhor Jesus, então precisa estar bem claro, né? Aí, porque Deus está dando uma direção, vem outro e fala outra. Como eu dei o exemplo, né? Não, olha, Deus mostrou isso aqui, outro fala assim, não dá para aplicar isso aqui. Ó Senhor Jesus, ele não buscou a direção, ele pegou aquela direção de Deus e falou o contrário. Ó Senhor Jesus, qual o resultado? A igreja não consegue andar, não consegue se firmar. Ó Senhor Jesus, traz confusão para os irmãos, né? E por isso ele mostra para nós, a gente tem que procurar progredir para a edificação da igreja. Deus nos deu os dons, os dons têm, né, uma direção bem definida. Ó Senhor Jesus, talvez a gente não saiba ainda a direção dos dons que Deus nos deu, mas se a gente usar no Espírito diante dele, isso vai tudo ser muito bem definido para nós, e a gente vai procurar sempre progredir para que traga mais e mais edificação.
Ó Senhor Jesus, não apenas edificação pessoal, mas principalmente edificação da igreja, né? E como ele tocou nesse, a gente buscar algo que é pessoal, nossa palavra vai danificar. Ó Senhor Jesus, como eu compartilhei no início, não quer dizer que você queira danificar, mas é porque você pegou algo pessoal e levou isso para os irmãos como se fosse de Deus. Senhor Jesus, como eu já falei, né? Eu já tive essa experiência, então pela experiência o Senhor vai mostrando, isso não é bom. Você tem que discernir o que é para você e o que é a direção de Deus para a igreja. Ó Senhor Jesus, no início não é fácil, então o Senhor até nos permite errar para a gente poder dar mais valor, né? Tá na direção dele, tá na comunhão com ele, tá percebendo melhor as coisas, ter uma visão espiritual. Ó Senhor Jesus, se preocupar com os irmãos, não só com os irmãos na questão espiritual, mas também nas outras questões também, né? Nós fomos formados de 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. Ó Senhor Jesus, então a gente tem que ver, né, o que está afligindo os irmãos no corpo, o que está afligindo os irmãos na alma, né, na mente, as preocupações, tristezas. Ó Senhor Jesus, e também cuidar do lado espiritual. Se a gente acha que é só cuidar do lado espiritual e vai resolver tudo, ó Senhor Jesus, às vezes sim, às vezes não. Às vezes a pessoa está ali aberta para o Espírito e através do Espírito ela vai conseguir resolver as outras coisas, às vezes não. Requer de nós ali um labutar maior, né? Por isso que a Bíblia fala para a gente procurar compreender o estado, né, das nossas ovelhas. Por isso eu falo ali, né, que muitos ali estavam perdidos como ovelhas que não têm pastor. Não fala que eram ovelhas sem pastor, mas fala que eram como ovelhas que não têm pastor. Elas eram pastoreadas, mas parecia que não era. Ó Senhor Jesus, né, durante a semana o irmão vai até tocar nessa questão da questão ali do falar em língua, por exemplo, né? É preferível profetizar do que falar em língua, porque aquele que fala em língua, se não tiver quem interprete, os outros não compreendem. Mas ele mostra que tem irmãos que às vezes não falam em línguas, mas mesmo assim, aquilo que ele faz, ninguém compreende. Então vai trazer benefício? Não vai trazer benefício. Então a gente precisa procurar, né, entender, procurar compreender, ver o lado humano também, não só o lado espiritual. Era isso que Jesus fazia. Jesus não veio para fazer milagre, cura, sinais, um monte de coisa. Mas ele via a situação das pessoas e se compadecia. Ó Senhor Jesus, então nem tudo é situação espiritual. Muitas coisas a gente vai resolver por meio da oração, outras coisas a gente vai resolver por meio do convívio, né? Por meio de gerar uma confiança, né, uns nos outros, a gente estar junto. Ó Senhor Jesus, por isso ele mostra para nós aqui, né, quando a gente tem visão do propósito de Deus revelado por meio dos apóstolos, o que nós falamos vai cooperar para a edificação da igreja. Compreender isso é fundamental. Essa frase que foi a frase que eu mais ganhei, né, nesse dia de hoje. Ó Senhor Jesus, se a gente tiver visão do propósito de Deus revelado por meio dos apóstolos, aquilo que a gente falar vai cooperar para a edificação da igreja. Sem visão, Senhor Jesus, a gente vai simplesmente ser como um papagaio, né? Vai repetir a palavra, isso pode causar confusão. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ter visão, ter compreensão, né, da maneira de transmitir. Ó Senhor Jesus, não é só uma questão de fidelidade ao transmitir, mas também de sabedoria, de prudência, ver a hora correta, buscar diante do Senhor, né, ver o estado dos irmãos, né, e depois, se for necessário, né, acompanhar, né, individualmente ali para poder transmitir melhor. Ó Senhor Jesus, né, as verdades. Por isso está mostrando para nós, né, a gente precisa conhecer o que Deus quer. E a gente precisa funcionar em harmonia no corpo de Cristo, visando a edificação do corpo. E nisso a gente precisa ver, por exemplo, uma banda, né? Tem ali 2 guitarras, tem um contrabaixo, né, um teclado e uma bateria. Todos eles tocam sons diferentes, mas todos estão afinados juntos, tocando as notas ali, né, em harmonia, né, Senhor Jesus. Né? Para quê? Para poder produzir um som bem distinto, para que os irmãos possam acompanhar, possam cantar, né, Senhor Jesus, cantar todos afinados, né? Ó Senhor Jesus, então tudo isso precisa ter harmonia, Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós, se a gente compreender tudo, nós vamos ter harmonia para edificar a igreja. Ó Senhor Jesus, né? Porque tudo que a gente vai fazer, cada um vai complementar o outro e tudo isso visa a edificação. Ó Senhor Jesus, o Senhor está esperando isso de cada um de nós. Se a gente cooperar com o Senhor na edificação da igreja, toda vez que a gente fizer algo, os irmãos vão ganhar mais, né? Fé, amor e esperança. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, mas se a gente sair desse princípio, nós vamos ficar desanimados, nós vamos desanimar os outros. Senhor Jesus, né? Se a gente está se sentindo desanimado, vendo que o irmão está desanimado, é porque a gente está transmitindo a palavra de maneira inadequada. Então a gente precisa ir diante do Senhor, né, para procurar mudar isso.
Ó Senhor Jesus, é tempo de mudar, né? Então a nossa meta, né, precisa ser sempre a edificação do corpo de Cristo. Né? Quando a gente está edificado, a gente vai receber muito mais daqueles dos frutos que o Senhor quer nos conceder. A gente já viu também, né, semana no diário, que a igreja edificada é um refúgio para nós, é segurança para nós. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa de fato estar edificando, né? A gente junta ali edificado, Senhor Jesus, claro, né, a respeito de tudo que está acontecendo, a gente está sendo guardado do inimigo. Ó Senhor Jesus, né? E aí a gente precisa ter isso bem claro no nosso coração, né? Que cada pessoa que seja ganha, por meio da nossa pregação, né, ela possa viver, ser encorajada a viver mais, né, dentro do propósito de Deus e desfrutar a vida da igreja junto conosco. A gente vai caminhar junto, todos na mesma direção. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.